Bom, tem uma pergunta sobre como você definiria o PCB nos dias atuais, já que ele passou por capitulações históricas e dissidências. Aí a pessoa comenta que ele participou do governo do PT e depois virou oposição e nas últimas eleições fechou frente com o PSOL. PCB, primeiro nós temos que dizer o seguinte, não confundir o PCB de hoje com o PCB do passado, em termos de importância, né? O PCB do passado era um partido operário importante, dirigido por uma burocracia que tinha uma política muito, além de confusa, reacionária. O PCB de hoje, por tudo que a gente vê, é um agrupamento aí de estudantes universitários, professores universitários, cuja importância social é muito pequena, né? E também eu não consigo entender direito por que é que o pessoal fica no PCB, porque eu não consigo, toda vez que acontece alguma coisa, eu dou uma olhada nos partidos de esquerda mais conhecidos para ver qual que é a posição deles sobre tal e tal acontecimento. O PCB, você nunca consegue ver um posicionamento dele sobre nada da situação política. Morre gente, derruba um governo, fazem todo tipo de estripulia. Você vai no site lá, tem a primeira matéria é assim: Partido Comunista da Tailândia lança campanha pelo aborto. Você fala, mas e o Brasil? Cadê a política nacional? Eles não têm posição política sobre nada. Quer dizer, então, é um partido muito nulo nesse sentido, né? Porque o partido pode ser grande ou pequeno, mas, em primeiro lugar, ele vale pelas suas concepções políticas, né? Se você não tiver política, se você não tiver uma coisa para agir, você não existe politicamente. Quer dizer, eu não vejo nada nesse partido, né? É difícil até de entender o caso PCB. Me dá a impressão de que acaba sendo uma espécie de marca para esse condomínio da esquerda pequeno-burguesa, né? A esquerda pequeno-burguesa ela tem uma característica. Cada um monta o seu negócio. E todos são negócios insignificantes. Cada um tem uma ideia mais extravagante do que o outro sobre o que está acontecendo no mundo, no universo, a história, etc. e tal. Mas no final das contas, eles todos se juntam para ver se eles conseguem ter um mínimo de força para eleger alguém nas eleições. Então, o PCB, nesse sentido, me parece ser um partido que é uma marca, uma grife. Como muitos outros que estão aí dentro do PSOL, ou fazendo frente com o PSOL e tal. O único partido que tem uma política, apesar de ser uma política muito zigue-zagueante também, é o PSTU. E por esse fato, o PSTU está afundando, naufragando. E o naufrágio do PSTU ele tem um efeito psicológico poderoso. Os outros são muito cautelosos em falar alguma coisa sobre a situação política, porque percebem o perigo da coisa, né? Se for muito para o lado do PSTU, corre o risco de bater num iceberg e afundar, né? O PSTU é meio que um espantalho, assim, um sinal de advertência. Cuidado que você pode afundar com certa facilidade. E eu acho que o PCB está no extremo oposto, né? No meio tem os grupos do PSOL, tudo, que o PSOL é assim, a posição original deles era de achar que o governo PT era corrupto, apoia a Lava Jato, etc. e tal. Mas a hora que a burguesia foi derrubar o PT, eles perceberam o perigo de ficar contra, né? E aparecer como um partido muito direitista, então eles decidiram votar contra o impeachment. E aí hoje tem uma série de grupos que nem votaram contra o impeachment, nem foram nunca contra o impeachment, como é o caso do racha do PSTU, que acusa o PT de não lutar contra o impeachment, sendo que ele estava a favor do impeachment o tempo todo, até que o impeachment aconteceu. Então, quer dizer, tem o PCB, que é mais aperfeiçoado, porque tem muito macaco velho lá no meio, né? E eles seguem
aquele ditado, macaco velho não põe a mão em cumbuca. Então, falar é prata, calar é ouro, né? Então o PCB eu concordo que eu penso que é o partido político mais calado do país.